Você sabe o que é andrologia? Provavelmente não, né? Você sabe, Marcos? Douglas? Também não sabe. Pois é. No estúdio aqui ninguém sabe. Por quê? Porque realmente não é um termo muito falado. O andrologista é de fato um médico do homem. Você provavelmente pensa que é o urologista, mas não. O urologista é o médico que cuida do trato urinário. Cuida de mulher, cuida de homem, de criança, de idoso, enfim. Dentro da urologia, pelo menos no Brasil, a gente tem uma segmentação que é a andrologia, que se dedica exclusivamente à parte de sexualidade do homem e de fertilidade do homem. De modo mais fácil de entender, é como se eu fosse o ginecologista do homem. Tá? Então, se você agora for perguntado, poxa, quem será que é o médico do homem? Se o homem tiver que escolher um médico para si, qual vai ser? Prazer. Edgar Samento, o médico do homem. Andrologista. E é essa expertise, né? Só que não tem como você ser andrologista sem ser urologista no Brasil. Pelo menos não em termos oficiais, em termos de documentação, certificação, especialização. Você faz urologia e se dedica posteriormente à andrologia. Tá? Mas no Brasil não é reconhecido ainda como uma área de atuação. Tá? Você não tem um RQE, um título de especialização de andrologia. É uma coisa que está se conversando muito no bastidor, uma coisa que a gente gostaria realmente de implementar, de iniciar, mas são coisas que independem da vontade, tem uma burocracia envolvida, então, enquanto isso não fica validado, a gente se intitula como urologista atuante na parte de andrologia, só para não ter muita confusão na parte mais legal da situação. E como é que você se identificou com essa subespecialidade? Foi durante a faculdade de medicina, foi durante a urologia, porque você se certificou em cirurgia videolaparoscópica, cirurgia robótica, foi quando eu te conheci aqui em São Paulo, você estava se especializando em cirurgia robótica, e hoje se dedicar ao consultório, né? Também você continuou operando, mas andrologia. Você se lembra a primeira vez, inclusive, quando você consultou um homem e se perguntou, falei, caramba, esse cara não sabe se cuidar. Foi mais ou menos nesse sentido que você começou a se identificar mais com a andrologia? Foi exatamente nesse aspecto. Durante a residência de urologia, durante as consultas, eu via que, se não todos, mas praticamente quase todos os pacientes tinham alguma demanda em torno da sexualidade, seja em relação à sua autoimagem, autoconfiança, perspectiva de performance. E era uma coisa que a gente via os preceptores atendendo e era uma abordagem muito superficial. Mesmo que fosse a queixa principal do paciente, a tônica sempre era próstata, PSA, está urinando bem, que é o que o urologista faz. E a parte sexual, que muitas vezes era o cerne da questão do paciente, era abordado de muito superficial, seja por desinteresse de quem estava atendendo, seja por falta de conhecimento especializado naquele aspecto. E eu fui enxergando essa demanda e comecei a ter um despertar genuíno sobre cuidar da sexualidade do homem. E eu vi que para cuidar da sexualidade do homem tinha que ter muita mudança de mentalidade no que tange a parte de hábitos, de rotina, que já era o que eu fazia, né? De autocuidado, de alimentação, dieta, de composição corporal, espiritualidade. E eu falei, cara, isso aqui tem tudo a ver comigo. Aí eu fui empolgado falar com os preceptores, velho, eu quero fazer andrologia, eu quero especializar nisso, quase não tem ninguém fazendo, acho que o homem precisa desse cuidado. E por unanimidade, todos me desencorajaram a fazer andrologia. Falaram, não, velho, a robótica está em voga, é a cereja do bolo da urologia, você é um cara legal, um cara estudioso, faz oncologia, né? Faz a parte de estudo do câncer mesmo, foca nisso, faz especialização. Aí eu fui para Barcelona, fiz fellow em tratamento laser da próstata, fiquei aqui no Oswaldo, a gente, graças a Deus, se conheceu por um ano fazendo o fellow também de robótica e tive essa trajetória toda em oncologia. Aí fui para o mercado de trabalho, comecei a ter um bom resultado na parte de oncologia, comecei a ser speaker de grandes empresas para falar sobre oncologia, mas chegava no consultório e falei, cara, não é isso. Parece um papo meio lúdico, meio romântico, mas é isso mesmo, eu sou meio assim mesmo. E minha missão, questão de propósito, não estava ali. Eu sabia que eu estava ajudando outras pessoas, era gratificante, mas eu sentia que não é isso. Não é isso. E aí, contra a maré, contra toda a racionalidade, contra todo o tempo, nunca é perdido, a gente sempre aprende, né? Mas claro, contra toda a trajetória que eu vinha fazendo, eu falei, vou parar. Claro que não foi uma transição completamente abrupta, mas eu comecei a dizer, não, vou cuidar de sexualidade. E aí minha situação já era de filho, casado, eu não conseguia mais sair do país, ficar 1 ano, 2 anos fora daquela especialização. Então eu tive que fazer formações em paralelo, né? Foi
uma trajetória mais independente e comecei a fazer, dizer para o colega que estava fazendo, os resultados começaram a aparecer, um ou outro começou a me encaminhar, de repente o consultório agora já era metade de andrologia de modo espontâneo, eu falei, acho que está na hora de eu desafogar da urologia. Aí eu falei, a partir de hoje eu continuo cuidando da demanda de urologia que aparecer, mas eu não falo mais sobre doença, eu não falo mais sobre curar doença, sobre tratar doença, agora eu vou promover saúde, que eu acho que é a tônica da andrologia. Sim. E aí meu consultório mudou completamente. Interessante que você falando que quando foi comentar com seus preceptores sobre mudar de área, de sair de uma área talvez convencional, eu acho que o empreendedor se identifica muito com isso, né? Porque quando o empreendedor tem uma ideia um pouco mais nova, um pouco diferente, a grande maioria das pessoas pode desencorajá-lo e até, isso não é bem um caminho, né? Então você foi ali firme no seu propósito, seu valor e aquilo que se identificava. Sim. Né? E eu quero saber como é que é a primeira consulta, porque como eu não sou um médico de consultório, eu tenho essa curiosidade também. O paciente te procura, a maioria dos pacientes eles vão sozinhos, vão com a namorada, vão com a esposa, como que é a abordagem? Eu queria saber um pouco mais do seu dia a dia, numa primeira consulta de um paciente que vai procurar um andrologista. Perfeito. Você já está falando que isso é o cuidado de hábitos, então não necessariamente precisa até realmente ter uma queixa. Uhum. Né? Exato. Era engraçado que a maioria dos meus pacientes de urologia era a esposa quem marcava e a esposa quem levava. Porque, habitualmente, era um cuidado de rotina. Você tem que se cuidar para não ter câncer, você tem que cuidar para não ter câncer. No meu consultório, eu observo que a maioria dos pacientes tem ido sozinhos, porque eles querem tratar alguma dor, alguma queixa, algo que o incomoda. E aqueles que tá tudo bem, querem só uma rotina, querem só otimizar, ou tem algum desejo que eles entendem que eu posso ajudar, esses geralmente vão mais com a esposa. Então eu começo a enxergar que o fato de eu expor como eu consigo ajudar o homem, o fato de eu trazer a consciência dele alguns pontos que até então ele não sabia que era um problema, tem falado, poxa cara, eu estou assim, eu me identifico com esse problema e esse cara talvez possa me ajudar. Então o homem começou a procurar ajuda. Ainda não é uma tônica, ainda não é uma verdade absoluta, o homem ainda peca muito no autocuidado, ainda tem muito aquele negócio de quem procura acha, eu não estou sentindo nada, ainda a maioria dos homens pensa assim, mas está mudando bastante. Preconceito tem ainda, Edgar? Esses dias eu te mandei uma mensagem elogiando uma caixinha de pergunta que você faz, que é, o meu amigo me perguntou. Sensacional, porque sempre foi assim. Sempre foi assim. Sempre foi assim nas conversas entre amigos, e eu acho que o urologista você tem, nas redes sociais, tem tentado quebrar um pouco, né? Uhum. Esse estigma, né? Quem nunca ouviu essa frase? Cara, eu tenho um amigo que... E sempre começa assim, a partir de um amigo, né? Ele terceirizando para outra pessoa, porque ele tem vergonha de assumir que passou por aquilo, que enfrenta aquele problema. Então eu falei, em vez de ficar expondo as pessoas a contar as suas dores, as suas fraquezas, eu vou usar a fala deles. Tipo, então conta, já que você não tem problema nenhum, já que você é um as na cama, conta para mim a história do seu amigo que está com um problema, de repente eu posso ajudar o seu amigo. E foi nessa brincadeira que aí começou a ganhar espaço. E às vezes as pessoas falam, cara, um amigo meu quer perguntar, fazendo alusão já à caixinha. E é uma coisa interessante, né? Porque na consulta eu abordo muito isso de tentar deixar o paciente muito à vontade. Eu geralmente não, sempre começo minha consulta assim. Fala, Diego, tudo bem, meu amigo? Meu nome é Edgar. Ele já sabe que meu nome é Edgar, mas não custa nada reforçar. Meu nome é Edgar e como eu vou te ajudar? Então eu já digo para ele que eu vou ajudá-lo. E aí o paciente toca a consulta. Ele vai falando, eu vou trazendo uns pontos de ancoragem para guiar melhor o raciocínio, para entender aquela queixa principal. E aí depois eu começo a abordar toda a vida do paciente. Como assim toda a vida do paciente? Eu pergunto se é casado, se é solteiro, se tem filho, se não tem, com que trabalha, como está o trabalho, toda aquela anamnese de histórico familiar, histórico pessoal, medicação, alergia, cirurgia, hábito, fuma, bebe, faz atividade física, não faz atividade física, como está o sono, cabelo está caindo, cabelo não está caindo, problema de acne. Faço todo o interrogatório. Por quê? A minha ideia é ser o médico do homem. E o homem não é só o pênis. É muito mais do que isso. Então a ideia é ter um cuidado completo da saúde do homem. Porque qual é o perfil do paciente que geralmente me procura hoje? Ele tem basicamente duas frases. Não tenho tempo. Está corrido. Então, como que eu consigo uma maior adesão ao plano de tratamento do paciente que chega aqui dizendo que não tem tempo e que está corrido? Facilitando a vida dele e terceirizando menos
esse cuidado. Então, em vez de eu enviá-lo para outros 5 profissionais para simplesmente perguntar como é que está o sono, como é que está o coração, como é que está a pressão, eu faço tudo isso na minha consulta. Eu trato tudo isso. Calma lá. Eu abordo tudo isso, a depender do nível de complexidade do problema que eu identifique, eu vou encaminhar sem qualquer problema. Eu não tenho essa prepotência de ser excelente em tudo, não. Muito pelo contrário. Eu não acredito que alguém seja excelente em tudo. Então eu falo, cara, sua demanda foi identificada, eu não tenho competência para cuidar de você da melhor maneira possível e eu vou te encaminhar para um amigo meu. Aí já entro em contato com a secretária do amigo meu, facilitando a jornada do paciente. Sim. Ela liga para o paciente e agenda para o paciente. Porque se eu deixar na mão do paciente e marcar, acredite, nem isso os caras fazem direito. Uau. É desse jeito. Então, o paciente já sai da minha consulta com os exames agendados, laboratório perguntando sobre disponibilidade de ir na casa, se tiver algum tipo de manipulado. Eu dou uma opção de farmácia de manipulação só por essa parceria, mas o paciente sai com a receita para ele ter autonomia de procurar a farmácia que ele quiser, e isso fica muito claro, e esse processo de transparência é explícito na minha conduta. Então a ideia foi enxergar onde o paciente poderia encontrar uma adversidade, um obstáculo, alguma coisa que ele protelasse e tirar tudo isso da jornada do paciente. Então hoje o cara sai do consultório com coisa que só ele pode fazer por ele mesmo. Tipo, eu não tenho como fazer o check-up cardiológico dele, é impossível. A partir daquele ponto ele tem que fazer. E o que eu trago na minha consulta é justamente esse conceito de autorresponsabilidade. Bicho, eu vou te ajudar, mas o protagonista da sua vida é você mesmo. Não tem como fazer por você o que só você pode fazer. É que a gente estava conversando mais cedo sobre arquétipos. E eu achava que o arquétipo do herói era o resolvedor. Mas estudando melhor eu vi que ele não é o resolvedor. Ele é um motivador e ajuda as pessoas. É justamente isso que o homem quer. Provavelmente você nunca se imaginou sendo carregado pelo Batman ou pelo Super-Homem. Isso é uma afronta. Ninguém homem quer ser carregado por outro homem. Você quer ser o protagonista da sua vida. Só que às vezes você tem tanta coisa para fazer que você não tem ideia de como começar. Eu li esses dias sobre o paradoxo da escolha. Às vezes você tem tanta opção que você fica paralisado. Você não consegue dar nem o primeiro passo. Então minha ajuda é listar todos os problemas, todos os objetivos do paciente, traçar um plano para a gente chegar exatamente onde ele quer. Ele que faz. O resultado é dele, eu quero que seja dele, mas eu sou o guia. Cara, eu vou te conduzir nesse processo aqui. Você vai, o mérito é seu, mas eu vou te ajudar.